Deus é aquele que causa o conhecimento nas criaturas. Ele faz isso, pois também causa os eventos quando acontecem essa aquisição de conhecimento e as relações necessárias para isso. Ou seja, Deus controla tudo minuciosamente. Isso nos leva até o ocasionalismo metafísico por necessidade. O ocasionalismo é o ensino sobre metafísica que flui naturalmente da Escritura. Ele ensina que nenhuma criatura pode ser a causa eficiente de nada por si só, visto que todas elas subsistem em Deus, e Ele controla o universo em seus mínimos detalhes para o seu telos. A ideia de segunda causa para um evento é apenas uma mecânica, quando na verdade é Deus que causa todas as coisas. Deus é a única causa metafísica, real e eficiente do universo. Deus é aquele que causa, controla e sustenta todas as coisas que Ele criou. Ele também é aquele que cria, sustenta e causa tudo o que acontece e continua sendo criado na realidade. Não há o que os homens chamam de causa secundária, que não seja causada e ativamente controlada por Ele. Ele controla a vontade, a mente e as decisões dos homens, o movimento e tudo o que acontece na realidade. Seu controle é total e pleno. Sua soberania é infinita. Ele é perfeito e Ele não comete erros. Os justos e os sábios e as obras de suas mãos estão sob o controle total de Deus. O que os aguarda, seja amor ou ódio, ninguém pode saber. Eclesiastes capítulo 9, versículo 1. Salomão está aqui dizendo de maneira clara e direta que todas as obras das mãos de Deus estão sob seu controle total. Mantenha em mente novamente a analogia do oleiro que nós vimos de maneira exaustiva até aqui. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Atos capítulo 15, versículo 18. No Concílio de Jerusalém, ao responder sobre a questão da circuncisão, Tiago diz que todas as obras de Deus são conhecidas desde o princípio do mundo. Perceba a ligação que existe entre conhecer e esse fazer. Isso acontece pois não há nada que aconteça, ocorra ou alguém pense que não foi determinado ou causado metafisicamente por Deus. Tiago confiava que Deus estava salvando os gentios pela graça e somente por ela, pois Deus sabe o que faz. Deus não falha e Deus iria ensinar a sua igreja de maneira correta. Está tudo debaixo de sua autoridade e poder. Nada ocorre sem que Ele queira ou planeje. Jesus ensina: não se vendem 2 passarinhos por um cetil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Mateus capítulo 10, versículo 29. Esse argumento de Jesus é partindo do menor para o maior. Devemos sempre pensar: se nenhum pássaro cair em terra sem a vontade de Deus, quem dirá essa situação, ou esse pensamento, ou essa coisa que aconteceu, ou que vai acontecer? Algumas pessoas querem colocar o querer de Deus debaixo de mera permissividade, mas se interpretarmos esse texto, chegaríamos à conclusão absurda de que Deus apenas permite que um pássaro caia no chão. Isso não é só hilário. A Bíblia ensina o controle ativo de Deus sobre todas as coisas. No deserto, ao sentirem fome e pedirem que Deus lhes desse carne, o Senhor enviou um evento e trouxe codornizes, em Números capítulo 11. Disso, esses mesmos poderiam interpretar que Deus não controlou a vontade dos codornizes, apenas pelo fato de Deus ter usado o vento para soprar e levar eles até o seu povo. A mente humana está sempre maquinando contra a soberania e controle total de Deus. Deus
controla as codornizes. Deus controla plenamente Jonas, mesmo quando ele foge de sua presença contra o seu preceito e vai para Tarsis. Mesmo quando manda uma tempestade sobre o mar, Deus controla Jonas quando ele confessa e se arrepende e é engolido pelo peixe. Deus controla Jonas quando ele foi parar no ventre do peixe. Deus controla tudo da maneira que lhe apraz. Vamos analisar mais alguns textos que falam dessa causação e controle ativo de Deus sobre tudo. Nele, digo em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 11. O apóstolo Paulo diz que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Para analisarmos que todas as coisas implicam em absolutamente tudo, sem exceção, o que acontece, vamos ver como ele toma de uma fortiori desde o início do texto. O apóstolo começa a falar sobre Deus ter nos predestinado, no versículo 5. Então, ele fala sobre os eventos que acontecem no tempo, como a adoção, no versículo 5, redenção, no versículo 7, e demais benesses que recebemos da parte de Deus. Para deixar bem claro e seguro que todos nós recebemos essas coisas boas de Deus, ele fala que Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Isso é argumentar do menor para o maior. Paulo não está se referindo apenas à predestinação dos eleitos, mas a todas as coisas. O argumento dele é: Deus é aquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Esse mesmo Deus nos predestinou. Não há como escapar disso. Então, todas as coisas são feitas por Deus conforme o seu propósito, conselho e vontade santa. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Salmos 139, versículo 16. Já vimos isso antes, mas, como estamos falando de metafísica e do controle absoluto e ativo de Deus sobre todas as coisas, é importante falar novamente. Mesmo que seja de maneira breve, eu particularmente acredito que essa é a analogia do oleiro, são as mesmas altas expressões da metafísica da Escritura Sagrada. Todos os dias da vida do salmista foram escritos e determinados. O salmista não pega a caneta das mãos do oleiro para escrever alguns segundos de sua história. Eles já estão fixos. Esse é o controle exaustivo de Deus. Não há paradoxo. O homem não tem liberdade nessa relação de determinação. Apenas tem uma liberdade na sua experiência com o mundo em relação com a existência externa e interna dele para com o mundo, mas nunca terá com relação à caneta e à mão do escritor da história.